Então, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, diz assim: Disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão quem crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas e pregarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém? Amém. Pode sentar. Com certeza, todos que estão aqui nessa manhã já ouviram falar desse versículo que se chama chave no Evangelho de Marcos, capítulo 16, que é o versículo 15. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E esse ide por todo mundo, muitas vezes nós pensamos que é para aqueles que estão lá na África, que é para aqueles que não trabalham, é verdade. Mas o ide de Jesus é para mim e para você que trabalhamos, que temos uma empresa, que trabalhamos, que estudamos, que são para aqueles que não têm tempo para nada. Porque Deus ele não vai procurar alguém que está desocupado para colocar essa ocupação na vida dele. Ele vai procurar eu e você que estamos sempre ocupados com os nossos afazeres, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com tantas coisas. Ele não vai procurar uma outra pessoa a não ser eu e você. Estamos cheios de coisa para fazer. E quando ele fala também, aquele que for batizado será salvo. E no batismo, quando nós somos batizados nas águas, nós temos uma outra dimensão a respeito do reino de Deus. Porque quando nós estamos na igreja, estamos aqui, conhecemos a verdade, sabemos que Jesus salva, cura, liberta e faz um monte de coisa nas nossas vidas. Mas nós conhecemos gente que estão há 5 a 10 anos, que não tomaram uma decisão de descer as águas. Que tem medo, que acham que foram batizados uma vez quando pequeno, que nem sabiam o que estavam fazendo com a sua vida, derramando água na sua cabeça. Mas agora você está em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz que eu e você devemos ser o quê? Imitadores dele. E Jesus ele foi batizado depois de grande. Então chega de pensar, de ficar nesse impasse. Nessa manhã, tome uma decisão de ser batizado nas águas. Tome uma decisão de deixar daquelas águas o velho homem e a velha mulher e sair de lá novinho. Amém? Amém. E daí Marcos ele fala a respeito de uma coisa muito interessante na nossa vida, na vida do crente. Ele fala de um sinal que deve seguir a nossa vida. E daí nós podemos falar de vários sinais que nós temos na nossa vida. Tem pessoas que têm um sinal de nascença, não é verdade? Uma mancha, algo que tem no seu corpo que muitas vezes só ele, Deus, sabe onde está aquele sinal. Ou uma mancha branca bem na testa, aqui no cabelo. Então, na nossa vida física, nós temos um sinal que nós conhecemos. E daí, quando nós vamos para Cristo Jesus, Ele quer colocar um sinal para seguir a nossa vida, o resto da nossa vida. E esse sinal está aqui no capítulo 16 de Marcos, que diz que esses sinais seguirão aqueles que creem. Expulsarão demônios, tomarão veneno, não é para você tomar veneno, porque lá em Atos ninguém tomou veneno, não é verdade? Pegarão serpentes. E ele também fala que orarão pelos enfermos e ficarão curados. E tantas outras coisas
daqueles que estão cativos, oprimidos e serão libertos. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Que sinal tem na nossa vida? Que sinal tem na nossa vida quando nós lemos esse capítulo 16? Que sinal tem na nossa vida que tem nos acompanhado todos os dias, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa empresa? Que sinal tem nos acompanhado? Que sinal tem nos acompanhado? Será que as pessoas podem olhar para a gente e ver uma diferença, como diz Malaquias? E outra vez vereis a diferença daquele que serve e não serve a Deus. Que sinal tem seguido as nossas vidas? Será que tem sido um sinal de bênção ou de maldição? Ou será que tem sido um sinal, como o Marlon falou aqui na quinta-feira passada, de vaso para desonra? Que sinal tem nos acompanhado? Ou será que nós não temos coragem, não é verdade, de orar e o milagre acontecer? Ou será que muitas vezes nós queremos colocar ou buscar uma desculpa? Achar uma desculpa que de repente a promessa de Deus, de Jesus, falhou na nossa vida? Mateus capítulo 17, versículo 17 diz que apareceu um menino para os discípulos orar, e daí oraram por esse menino. E não aconteceu nada. Jesus assim, mas ele cara. E sabe o que Jesus chamou para aquele povo? Povo incrédulo, falta de fé. E muitas vezes nós somos incrédulos, temos pouca fé na nossa vida. Que muitas vezes o irmão vem testemunhar para a gente, nós ficamos como Tomé, queremos tocar. Aonde que está o sinal mesmo? Como que era a tua vida? Ah, eu não acredito. É mentira. E até duvidamos. E daí nós falamos e queremos morar no céu, queremos sentar na mesa com Jesus essa manhã, mesmo dessa maneira com pouca fé, mesmo desse jeito de braço cruzado, não obedecendo o ídolo de Jesus. E ainda mais, nenhum sinal daquilo que Jesus falou aqui não acompanha muitas vezes a nossa vida. Porque nós queremos viver o quê? A nossa vida. Porque nós achamos que nós somos o dono da nossa vida e vamos fazer com ela o que bem quiser. E não é assim. Se eu e você ler Isaías, tantos outros livros, nós vamos ler lá, vamos ver que Deus, Ele fala que, olha, eu te conheci, eu te chamo pelo teu nome, tu és meu, eu te remi. Ele não está dizendo que nós somos do mundo. Ele não está dizendo que essa vida é nossa. Ele sempre diz, olha, eu te escolhi, eu te remi. Em outra passagem, livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 3 e 4, diz que antes que todos nós que estamos aqui se formássemos no ventre da nossa mãe, lá Ele santificou a nossa vida. Santificou o que é? Separou eu e você. Sabe o que é separar? Separar é não deixar eu e você ficar misturado com esse mundo. Ele marcou a nossa vida e daí Ele continua dizendo, olha, para ser um profeta de uma nação. E eu te pergunto nessa manhã, nós temos sido profeta? É lógico que não. Porque muitas vezes nós não temos tempo para orar. E você deve estar pensando, lá veio com oração. E sem oração eu e você não vamos chegar a lugar nenhum. É verdade. O primeiro ministério.
muitas vezes esse ministério. Porque nós queremos um ministério que apareça. Eu não queria estar aqui em cima pregando. Com certeza, muita gente que está aqui no grupo de louvor também não queria estar aqui. Mas nós temos obedecendo a palavra de Deus. Aleluia. Ele diz: eu te chamei e santifiquei a tua vida. E daí nós olhamos, assistimos pregação desses famosos, não é verdade? Que o cara vai e profetiza e fala coisa bonita. E o nosso coração fica cheio porque nós queremos ser o quê? Imitador do cara. Tem pregador que até prega aqui na nossa igreja que fala até as mesmas palavras do sujeito. E o sujeito repete a mesma frase e muitas vezes nós do banco, glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Porque nós não entendemos e muitas vezes não sabemos. E para ser como um sujeito cheio do Espírito Santo, nós precisamos viver aquela palavra que Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga todos os dias. E para tomar essa cruz, que todos os dias ela está cada dia mais pesada, não é verdade? Mas é essa que Jesus deu para mim e para você. É essa cruz que Jesus deu para mim todos os dias, para mim e para você. Aleluia. E voltando aos sinais que é para seguir a nossa vida. E para esses sinais seguir a nossa vida, se Jesus está dizendo: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então nós precisamos falar no nome de alguém.